Olá, cá estamos para dar continuidade à nossa catequese sobre a quarta e última grande parte do Catecismo da Igreja Católica, a oração na vida cristã, ainda comentando o sétimo pedido do Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação. Mais uma vez, uma interpretação primorosa do grande Santo Agostinho. Os melhores intérpretes da Bíblia são os santos. E esse é um dos grandes santos, interpretação primorosa que vamos encontrar na sua obra O Sermão da Montanha, com a palavra Santo Agostinho, interpretando o sétimo pedido do Pai Nosso. A sexta petição diz: e não nos exponhas à tentação. Alguns códigos dizem: não nos deixes cair em tentação. Julgo que essas palavras se equivalem, pois ambas foram traduzidas de um mesmo texto grego. Ao rezar a oração, há quem diga: não permitas que sejamos induzidos à tentação, a fim de explicar melhor o sentido desta palavra induzir. Por si mesmo, Deus não induz ninguém na tentação, mas permite que caia nela aquele a quem, por ocultos e justos desígnios, priva de seu auxílio como castigo. Por vezes, julga-se que alguém mereceu ficar privado do auxílio divino por faltas manifestas. Contudo, uma coisa é ser tentado e outra sucumbir na tentação. Pois sem tentação, nenhum homem pode ficar provado, nem a seus próprios olhos, conforme está escrito: que sabe aquele que não foi provado? Nem tampouco aos olhos dos outros, como diz o apóstolo: e vós não mostrastes desprezo nem desgosto em face da provação na minha carne, isto é, pela humildade e enfermidade de minha parte. Por aí conheceu o apóstolo que os Gálatas estavam firmes, porquanto, apesar daquelas tribulações que, segundo a carne, haviam acontecido ao apóstolo, a caridade não diminuíra neles. Quanto a Deus, Ele nos conhece bem antes mesmo das tentações, pois Ele sabe de todas as coisas antes que aconteçam. Quanto a essas palavras, o Senhor vosso Deus vos põe à prova, para se tornar manifesto se o amais ou não. A expressão para se tornar manifesto deve ser entendida no seguinte sentido: para vos tornar conhecido. É assim que classificamos de dia alegre o dia que nos trouxe alegria, e como frio paralisante, um frio que nos enregela. E quantas outras expressões desse gênero encontramos empregadas no uso comum ou na linguagem dos doutos, ou mesmo nas Sagradas Escrituras. É o que não entendem os hereges que repelem o Antigo Testamento e pretendem que as palavras "o Senhor vosso Deus vos prova" devem ser atribuídas à ignorância. Como se no Evangelho não se dissesse do próprio Senhor. Ele falava assim para pô-lo, Filipe, à prova, porque sabia o que iria fazer. Com efeito, se o Senhor conhecia o coração daquele a quem provava, o que ele queria saber ao prová-lo, evidentemente, agiu desse modo para que aquele a quem provava se conhecesse a si mesmo e condenasse a sua desconfiança. No caso, Filipe, ao ver a multidão saciada com o pão multiplicado pelo Senhor, ele que havia julgado não terem nada para comer. Logo, não pedimos aqui que não sejamos tentados, mas que não sucumbamos à tentação. Assim como alguém obrigado a passar por uma prova de fogo pedisse não para o fogo não o atingir, mas para não ser abrasado. Com efeito, o forno prova os vasos do oleiro e a prova de tribulação os homens justos. Vemos assim que José foi tentado por seduções impuras e não sucumbiu à tentação. Susana foi igualmente submetida à mesma tentação e tampouco foi arrastada nem vencida pela tentação. Desse modo, deu-se com muitas outras pessoas de ambos os sexos. Temos principalmente o exemplo de Jó. Simplesmente sem comentários. O texto foi longo, dispensa-se o comentário desse bispo, porque o que acabou de falar já disse tudo.